Jó, capítulo 21, nós vamos ler o versículo 23, 24 e 25. Está escrito assim, queridos. Jó 21, 23, 24 e 25 é o versículo. Está escrito assim, são palavras de Jó, movidas e guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Versículo 23. Um morre em pleno vigor, despreocupado, tranquilo, com seus baldes cheios de leite e fresca a medula dos seus ossos. Outro, ao contrário, morre na amargura do seu coração, não havendo provado do bem. Louvado seja o nome santo do Senhor. Versículo 23, um morre em pleno vigor, despreocupado e tranquilo, com os seus baldes cheios de leite e fresca a medula de seus ossos. Outro, ao contrário, morre na amargura do seu coração, não havendo provado do bem. Mais uma vez, irmãos queridos, está entre nós a palavra do Senhor, e ela permanece na glória do Pai. E pelo Espírito Santo de Deus, nós vamos compreender mais uma vez este evangelho que acabamos de ler. Todos nós, irmãos, passamos por dores, todos nós passamos por enfermidades, passamos por grandes tormentas sobre a nossa vida, por muitas tribulações, mas temos uma certeza viva no nosso coração, irmãos, que o Senhor está conosco. Mas ao longo da nossa vida, nós precisamos fazer escolhas, e essas escolhas é o que vai definir o nosso futuro, seja na vida material, seja na nossa saúde e seja na vida espiritual. Nós sabemos que, irmãos, nós estamos vivendo grandes incertezas. Por quê? Porque o nosso coração é frágil, a nossa vida cotidiana passageira, a nossa carne manifesta os nossos desejos, paixões e vontades. E, irmãos, quanto de nós, que talvez até neste culto aqui, já tomou alguma decisão sobre sua vida e que hoje você não se orgulha da decisão que você tomou? Talvez você tomou alguma decisão sobre sua vida, que hoje a sua alma está triste, abatida diante do Senhor. Talvez você não teria coragem de fazer o que você fez lá atrás, hoje não faria a mesma coisa. E quantas pessoas que tomaram decisões, que hoje já estão talvez sepultadas até, que no momento de tomar as suas decisões não pensaram corretamente, e depois não deu tempo de se arrepender, e quando perceberam, irmãos, estavam deixando esta vida e não tinha mais como voltar atrás da sua própria decisão. Aqui Jó está falando literalmente sobre isso, irmãos, que como nós temos um guia prático, que é a nossa vida, e precisamos decidir sobre esses dois destinos. E aqui Jó está falando da morte. Sabemos que Jó passou, irmãos, com muita dificuldade, por muitas dificuldades, muitas provações. Deus, todos nós conhecemos a história de Jó, literal, uma história de sofrimento, uma história de muita perca, de muitos prejuízos. Jó, que se sentiu traído pelos seus melhores amigos, Jó, que foi defamado por eles, Jó, que foi amaldiçoado justamente pela sua própria esposa, num casamento conturbado. Jó, irmãos, que agora, no final das suas perguntas ao Senhor e questionamentos, já expliquei, já disse aos irmãos, são 16 perguntas, 34 questionamentos ao Senhor. E o silêncio de Deus era a resposta que Jó obteve por um tempo. Deus não respondeu a Jó. E Jó enfrentou grande labuta, Jó enfrentou grandes percas. A Bíblia diz que ele perdeu 10 filhos, milhares, irmãos, em financeiro. Jó perdeu muita coisa, irmãos. E ele, no momento de maior dificuldade de sua vida, irmãos, agora ele vai diante do Senhor e vai dizer: bem sei que o meu Redentor vive. Jó então vai ao Senhor e diz: se Deus me desse o que eu espero. Em outras palavras, Jó estava pedindo literalmente a sua própria morte.
Jó estava cansado, irmãos. Jó decidiu, então, falar com o Senhor que soltasse das suas mãos. Mas mesmo assim, com o pé na sepultura, numa situação mais difícil de sua vida, seu corpo corroído por um tumor maligno, chamamos de lepra, e ele então, irmãos, volta-se para o Senhor e vai dizer a palavra de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro crente, de um genuíno servo de Deus, que tem uma certeza viva no coração, que até na hora de sua morte, as mãos poderosas do Senhor está sobre sua vida. E é isso que Jó está fazendo aqui, irmãos. Jó está literalmente desejoso pela sua partida. Jó não quer mais viver na situação que ele está, e ele sabe que Deus está com ele. O foco central aqui, irmãos, já no finalzinho da vida de Jó, o foco é no fato de que todos nós temos apenas dois destinos. Nós precisamos escolher que é a melhor escolha, servir a Deus. E que a escolha de servir a Deus ou não define a qualidade da nossa vida aqui e na eternidade. Neste dia de hoje, nesta noite, irmãos, é nós que decidimos se queremos servir a Deus ou não. Isso vai decidir, vai definir a nossa vida aqui e na eternidade. E precisamos fazer esta escolha. Jó decidiu servir o Senhor, mesmo que diante da adversidade, mesmo diante dos seus prejuízos, mesmo diante das suas percas, suas frustrações, suas grandes decepções com as amizades. Louvado seja o nome santo do Senhor. E então, irmãos, talvez você está aqui esta noite e o teu coração está indeciso, olhando para a sua vida de dificuldade, dizendo: quando eu não era crente, parece que as coisas iam melhores. Quando eu não servi o Senhor, parece que as coisas funcionavam melhor. Quando eu decidi viver a palavra de Deus e ouvir sua palavra e aceitar o convite: vinde a mim os que estáis cansados e oprimido, que eu vos aliviarei, parece que as coisas se apertaram para mim, parece que as coisas só dificultaram. Louvado seja Deus. Irmãos, mas Jó não falou essas palavras. Jó foi diferente de nós. Jó, mesmo em momento de grande dor e confusão, conseguiu entender algo muito profundo sobre o futuro. Ele percebeu que no fim só existe dois caminhos para a vida do ser humano. Mesmo passando diante daquela adversidade, o coração de Jó estava devoto ao Senhor. O coração de Jó estava devoto ao Pai da eternidade, ao seu Criador, irmãos. Todos nós passaremos por este tempo de vida aqui nesta terra, mas, como diz a palavra, queridos, aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Nossa vida não se resume do berço à sepultura. Nós não somos produto do acaso ou produto do meio. Nós somos servo de um Deus vivo, de um Deus que nos ama, de um Deus que está conosco em todos os momentos e cenários da nossa vida. E Ele é um Deus fiel, e Ele é um Deus poderoso. Ele é um Deus que habita no céu, é um Deus que está dentro do nosso coração e que move todas as coisas ao nosso respeito. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Sua história não termina aqui. É só um fim, é um ciclo desta vida terrena para uma vida eterna com glória no céu. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o tempo está correndo para todos. Mas a qualidade e o final da nossa história não são definidos, irmãos, por nós, mas são definidos por Senhor. E é nós que temos que aceitar o convite de termos esta vida eterna quando cremos em Jesus Cristo. Talvez você veio aqui esta noite, louvado seja o nome santo do Senhor, olhando para a tua vida e fazendo um diagnóstico, uma leitura errada, olhando para o cenário da sua história, talvez o seu coração cheio de decisões. Senhor, eu não sei se o Senhor ama, não sei se o Senhor está mais em minha vida, já não sinto sua presença. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu quero dizer a você, assim como Jó, ele tinha sobre o seu coração um destino, pois ele era um homem fiel à sua palavra, ele era um homem que temia o Senhor. Jó então descreve a morte de quem andou com Deus, e o fim desta pessoa é de honra e é de paz. Versículo 23 diz assim: acaso
Oh, glória a Deus. Versículo 23. Um morre em pleno vigor, despreocupado e tranquilo, com os seus baldes cheios de leite e fresca a medula de seus ossos. Irmãos, eu penso que Jó olhou para a sua vida de prejuízos, olhou para as suas dores. Jó está terrivelmente enfermo. Jó provavelmente já não tem mais os dedos da mão porque a lepra consumiu. Jó, no lugar do nariz há um buraco, suas orelhas foram todas consumidas pela lepra, não tem mais lábio, todos os dentes caíram. Eu penso que Jó olhou para o seu corpo e viu que ele estava saindo desta terra, ele estava esfarelando. Este homem, este corpo que vemos, estava sendo consumido, mas dentro do seu coração, o homem, assim como Paulo disse, este corpo está se desfiando, esfarelando, está, irmãos, desaparecendo aos poucos, mas o homem interior se renova a cada dia. Jó tinha esta convicta certeza no coração: mesmo que este homem dentro de mim, ou melhor, fora de mim, está sendo consumido pela dor, pela vergonha, pela decepção, pela frustração, pela lepra, pelo tumor, mas o homem interior dentro de mim está se renovando a cada manhã. Jó tinha uma certeza viva no seu coração que o seu fim, o fim dele, seria de honra e de paz, porque morre na força da plenitude. Não se trata, irmãos, de idade, mas de qualidade de vida espiritual. Talvez você está aqui esta noite enfermo, olhando para a sua vida que já se foi, a idade que já se passou, e dizendo: Senhor, eu estou hoje num leito de enfermidade, olhando para a minha vida que eu queria fazer tantas coisas, eu queria gerar mais coisas ainda, mas eu percebo que a minha saúde já se foi, eu percebo que os meus tempos aqui nesta terra já não existe mais tantos dias de vida para mim. Mas o Senhor está dizendo pela sua palavra que mesmo na hora da nossa partida, o Senhor nos honra pela sua palavra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmã, irmão que está aqui, talvez olhando para dentro da sua casa e olhando os teus filhos e dizendo: Senhor, eu estou nessa situação, eu estou aqui talvez já de avançada idade. Não se trata de idade, mas de qualidade de vida espiritual. É um homem que serviu a Deus com tudo que tinha, não é servir a Deus de qualquer jeito, mas da força da sua dedicação, cheio de vigor espiritual e de alegria. Ainda dá tempo de servir o Senhor, ainda dá tempo de adorar a Deus com tudo que você tem, talvez olhando para dentro da tua casa, faltando de tudo um pouco, às vezes sem saúde, na altura da sua vida, talvez já como idoso de idade avançada, já idosa de idade avançada, e dizendo: Senhor, eu não tenho nada a oferecer ao Senhor, eu não tenho nada para fazer o Senhor. Irmãos, mas nós temos uma certeza viva no nosso coração, que apesar da idade, apesar das nossas enfermidades, apesar dos nossos fracassos, dos nossos limites, o Senhor olha para nós com bondade, e aquilo que nós fazemos diante do Senhor, de todo o nosso coração e de toda a nossa alma, e fazemos com aquilo que temos. Não é buscar por uma qualidade de vida a partir daquilo que recebemos, mas doar-nos ao Senhor tudo que temos, e tudo que temos é o nosso coração, não é o nosso dinheiro, não é a nossa posição social, não é, irmãos, de acordo com aquilo que recebemos, mas é de acordo com aquilo que Deus colocou no nosso coração, de toda a nossa dedicação e de toda a nossa alma. Não é sobre a idade que temos, mas é sobre aquilo que recebemos do Senhor e está no nosso coração, e está dentro da nossa alma. É desta maneira que servimos o Senhor. E Jó, ele viveu, irmãos, a vida para a qual foi criado. Por isso o Senhor deu testemunho de Jó às pessoas que ali estavam, ou melhor dizendo, para o próprio diabo. Quando o diabo veio junto com os filhos do Senhor, os anjos do Senhor, para habitar-se com o Senhor, estava entre eles o diabo, e Deus deu um currículo de Jó. E por que Deus fez isso? Porque sondou o seu coração. Deus olhou para dentro da sua alma e viu que ele era um homem justo, reto e sincero diante do Senhor. Irmãos, a doença que Jó passou, suas percas, não fez com que ele saísse da presença de Deus. Muito pelo contrário,
Ele se aproximou ainda junto do Senhor, ou seja, com tudo que tinha. Jó tinha sobre o seu corpo uma lepra que o consumia. Jó tinha sobre sua vida uma esposa que estava dizendo e amaldiçoando ele para que ele fosse embora e pedisse ao Senhor que levasse ele desta terra e amaldiçoasse o seu próprio Deus. Jó tinha sobre sua vida amigos que julgaram, amigos que falaram mal, amigos que foram a ele pedregulhos, foram a ele espinho, foram a ele fel, foram a ele espada, foram a ele calcanhar. Então Jó tomou tudo isso sobre o seu coração, e mesmo com tudo que ele vivia, ele adorou o Senhor, e as suas últimas palavras em seu pensamento, ele sabia, porque olhando para o seu corpo, talvez imaginava, não tenho mais nenhum dia de vida sobre essa terra. E o que Jó faz? Jó volta ao Senhor e levanta as suas mãos e diz: bem sei que o meu Redentor vive, louvado seja o nome santo do Senhor. Mesmo ele estando naquela circunstância, dando tudo errado aos seus olhos, mas ele sabia que o Senhor estava sobre sua vida. Esta noite eu quero dizer a você que está ouvindo esta mensagem, mesmo olhando para a tua vida, mesmo olhando para a tua casa, mesmo olhando para a tua família, mesmo olhando para a tua saúde ou a tua idade e dizendo: o Senhor não aceita nada que vem de mim, não tenho mais tempo para viver. O Senhor está dizendo pela tua palavra que nós devemos adorá-lo com todo o nosso ser e com toda a nossa alma. Louvado seja o nome santo do Senhor. O que Deus ama em nós é a nossa sinceridade. O que o Senhor ama em nós é a nossa total entrega ao Senhor. E Jó fez isso com uma convicta certeza, porque ele estava olhando para dentro de si e dentro do seu coração havia pleno vigor. E por estar em pleno vigor, ele estava despreocupado e tranquilo. Como alguém pode morrer com uma lepra consumindo o seu corpo? Como alguém pode, irmãos, estar vivendo os seus últimos dias com o seu coração fracassado, perdeu todos os seus amigos, miserável, sem casa, cheios de problema no casamento, e dizer que um morre em pleno vigor, despreocupado e tranquilo, com seus baldes cheios de leite e fresca a medula dos ossos? Nós não conseguimos compreender, irmãos, mas ele compreendeu, porque ele sabia que em meio a toda aquela adversidade, olhando para as suas feridas que coçavam 24 horas por dia, ele deu o seu melhor a Deus. Não deixe para dar o seu melhor a Deus quando você estiver em cima de um leito. Não devemos deixar para dar o nosso melhor ao Senhor quando nós estivermos com uma enfermidade que para o homem é incurável. Não devemos deixar para dar o nosso melhor ao Senhor quando saímos da prova. Não devemos deixar para dar o nosso melhor ao Senhor quando nós arrumarmos um emprego melhor, ou quando tivermos condições de sair por aí fazendo bem ao próximo. Não, irmãos, nós devemos servir o Senhor fielmente a partir de agora e deste momento. Louvado seja o nome santo do Senhor. Palavras do salmista Davi, ele disse: no sepulcro, quem te louvará, Senhor? Quem te louvará? Então Jó entendeu, irmãos, mesmo questionando o Senhor, 16 perguntas, 34 questionamentos, perdendo tudo que tinha, mas ele serviu o Senhor de todo o seu coração, porque a energia e a força que ele recebia não era dele, era a graça de Deus sobre a vida de Jó. Louvado seja o nome santo do Senhor. E assim somos nós. Devemos usar o nosso tempo para adorar a Deus, louvado seja Deus. Não devemos guardar o nosso potencial para o mundo, mas usar a nossa dedicação ao propósito do Senhor, louvado seja Deus. Quantas vezes, irmãos queridos, nós olhamos para o nosso cansaço, para um dia sobrecarregado, e às vezes nos vem uma fraqueza, e nós até comentamos: hoje eu não vou diante do Senhor, hoje eu não vou adorar a Deus. E justamente naquele dia acontece algo sobre a nossa vida e depois nós nos arrependemos. Passamos às vezes uma noite turbulenta, com dores, às vezes um levante, e a primeira coisa que nós lembramos: eu deveria ter adorado o Senhor, eu deveria ter usado o meu tempo para servir a Deus. Quantos que deixaram de fazer algo ao Senhor e usar o seu tempo para outras coisas, e quando estava fazendo aquilo que o coração desejou, aconteceu algo terrível, e ele lembrou o Senhor:
porque eu não usei o meu tempo para te adorar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Jó tinha tudo para murmurar, Jó tinha tudo para ir contra a palavra de Deus. Ele era um homem temente, fiel, honesto e reto diante do Senhor. Ele tinha tudo para dizer: eu não vou mais ser crente. Mas ele fez ao contrário. Na hora da sua angústia, ele levantou as mãos para o céu e repetiu as palavras: bem sei que o meu Redentor vive. Em outras palavras, eu sei que o Senhor está me vendo, eu sei que o Senhor está vendo o meu sofrimento, e vai dizer: solte das minhas mãos e me permita partir. Até no momento de dor, Jó sabia que as mãos de Deus estavam sobre sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando o homem confia em Deus verdadeiramente, ele não precisa temer mais nada, mesmo que haja dificuldades ou problemas, as tormentas, ele vive em paz. Ele sabe quem tem crido e sabe que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar aquilo que começou. Não é uma paz incompleta, porque o seu coração está ocupado pela presença de Deus, mesmo que ele perde a paz de Deus. Que é a paz de Deus? É aquela que nós temos no dia a dia. A paz com Deus é o que Cristo nos deu na cruz para nos relacionarmos com o Senhor. A paz de Deus é aquela que vem para te trazendo tranquilidade em meio ao caos e te dando uma certeza que Deus está te ajudando. A paz de Deus, ela traz para nós um sossego e nos deixa inteiramente tranquilo, porque eu e você, quando sabemos que temos um Deus assentado no trono e regendo tudo e todos, sabemos em quem podemos confiar e que Ele é poderoso. Jó viveu essa certeza. Então, mesmo na hora da sua morte, mesmo na hora que ele sentiu que as cortinas da vida estavam se fechando para ele, uma certeza viva no seu coração ele tinha: louvado seja Deus, que a minha vida está nas mãos certas. Louvado seja o nome santo do Senhor. E assim é um crente, assim somos nós. Todos nós temos uma certeza, todos nós estamos para partir desta terra, todos nós, isto vai acontecer com todos nós. Ninguém aqui nesta vida terrena será eterno. Todos nós passaremos pelo momento da nossa morte. Mas esse texto não está falando de morte. Esse texto está falando de vida, e vida em abundância. O que Jó está exemplificando aqui é justamente a vida, e vida de abundância. Uma vida eterna, não uma vida terrena. Ele tinha certeza que o Senhor estava com ele. A paz que Deus nos oferece não depende de contas pagas. A paz que Deus nos oferece não depende de uma bela casa. A paz que Deus nos oferece não depende de um belo carro, uma bela roupa, não. Mas a paz que Deus nos oferece, ela depende de um coração firme na presença do Senhor. Oh, irmãos, que maravilha! Louvado seja Deus! Quanta gente morando em prédios altos, quantas pessoas tendo tanto dinheiro em sua conta, andando com um belo carro, cercado de bens, mas o seu coração não é firme na presença de Deus. Cambaleia. Quando a preocupação, um diagnóstico, se preocupa, se desespera. Perdeu alguns milhares de reais, se desespera. E nós olhamos para uma pessoa às vezes necessitada, um irmão que vem à igreja simples, uma irmã que vem à igreja simples como nós, mas você vai saudá-lo, pega na mão daquela pessoa e sauda. A paz de Deus, meu irmão. Oh, graça e paz, a paz do Senhor Jesus. E quando você abraça, quando você toca na mão, parece que recebe uma paz que vem de encontro a você. O que é isso? Porque aquele irmão e aquela irmã têm um coração firme na presença de Deus, tem uma certeza viva que Deus está regendo sua história. Não é uma pessoa ansiosa, não é uma pessoa indecisiva, uma pessoa indecida, que não consegue decidir as coisas, não é uma pessoa preocupada, não é um homem de Deus, uma mulher de Deus em desespero. Não traz a nós preocupação, não transmite a nós ansiedade, mas todas as vezes que encontramos, vemos que o seu coração está cheio da confiança em Deus. É um homem e uma mulher que busca e anela pela presença do Senhor, pois ele tem uma paz completa no seu coração, sua vida está inteiramente nas mãos do Senhor. Eu penso que Jó viveu da mesma maneira, mesmo olhando para as suas feridas, o seu corpo sendo consumido pela lepra, e dizendo que iria partir, mas tendo uma certeza que os seus baldes estavam cheios de leite, e fresca a medula de seus ossos. Como pode, irmãos?
alguém doente, nas suas correntes sanguíneas, uma enfermidade, uma terrível infecção, e dizer de medula cheias de virtude, os seus ossos com frescas de medula. Não dá para entender, irmãos. O homem está desenganado, ele está prestes a morrer, seu sangue está contaminado, seu sangue está sujo, mas ele vai dizer que a sua medula está fresca sobre os seus ossos. Irmãos, é a certeza viva que o cristão tem, aqui está apontando para o sangue de Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Todo aquele que bebe o cálice da salvação, mesmo que levante as afrontas da vida, mesmo que ele viva às vezes em um mundo de incerteza, mas o seu coração tem uma viva esperança, que Deus está comigo. Eu sinto de dizer à igreja, pela palavra, assim diz o Senhor: todo aquele que está no Senhor, nova criatura é. Não se assusta com os problemas da vida, não se assusta com as enfermidades, não se assusta com os levantes, não se assusta com a doença, não se assusta com o desemprego, porque a tua alma descansa no Senhor. Ele bebe da fonte da água da vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. É assim que Jó estava, bebendo da fonte da água da vida. Por isso ele tem uma confiança viva no seu coração. Os baldes aqui representam cada área da nossa vida, mas a vida de Jó estava destruída. Ele não tinha mais família, seus filhos estavam mortos, seus amigos foram embora. Como pode alguém dizer que os baldes estão cheios de leite? Não dá para entender. Ele tinha certeza no seu coração, irmãos, que tudo o que ele tinha feito foi a partir da palavra do Senhor. Mesmo os amigos acusando, dizendo: você é um profano, Jó, você traiu sua esposa. Ninguém sofre sem causa. Mesmo seus amigos apontando para ele, dizendo: Jó, aconteceu isso sobre sua vida porque você roubava as viúvas, você tirava o dinheiro das mulheres viúva, você enricou, Jó, usurpando das coisas dos outros. Eles aguentaram 7 dias, mas nada daquilo derrubou a consciência de Jó, porque ele sabia o que ele tinha feito, e tudo o que ele tinha possuído era graça do Senhor. Louvado seja Deus. Sua consciência estava tranquila diante do Senhor. Irmãos, que palavra gloriosa de justificação. Louvado seja Deus. Em outras palavras, Jó estava dizendo: pode falar o que quiser sobre minha vida, mas eu tenho certeza do que eu tenho feito. Eu tenho certeza que se eu partir desta terra e os meus baldes estão cheios de leite, eu sei o que eu fiz. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus. Sua consciência estava diante do Senhor, porque o próprio Deus disse que ele era justo. Louvado seja Deus. Ele não devia nada daquilo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus. Ele iria apresentar-se diante do Senhor com o seu coração justo, íntegro, reto, fiel ao Senhor. Louvado seja Deus. As medulas dos ossos aqui umedecida significa, irmãos, a medula é o essencial para a nossa vida, pois é ela que produz sangue. Se as nossas medulas têm problema, o sangue é contaminado, está sujo, não gera, precisamos procurar um médico, tomar bolsa de sangue. E, infelizmente, hoje tem muita gente que perde até a vida quando isso acontece, quando adoecem as medulas. E Jó vai falar sobre a medula. E o que ele está apontando aqui? Para Cristo, o Senhor Jesus. É o sangue de Jesus que nos purifica e sustenta a nossa vida espiritual. Quem serve a Deus de todo o coração tem o poder do sacrifício de Jesus. E o que é esse poder? É o Espírito Santo de Deus sobre nós, irmãos. Quem serve a Deus tem o sacrifício de Jesus sobre sua vida, porque aceitou a salvação por intermédio da graça de Deus. A cruz de Cristo sobre ele, está sobre ele o sangue de Jesus, que está agindo continuamente, dando força, saúde para o seu interior. Louvado seja o nome do eterno Deus, que é o seu Espírito, e é o sangue de Jesus sobre nós. Talvez você não saiba, mas só estamos de pé porque tomamos o cálice da salvação, porque o sangue de Jesus foi expandido sobre nós. Esta medula aqui aponta para o sangue de Cristo na cruz do Calvário. A Bíblia diz que a água que mata a nossa sede, o pão da vida é Cristo. Nenhum de nós sobrevivemos sem o Senhor. Quantas vezes, irmãos, grandes levantes sobre a nossa vida, e nós olhamos para aquilo e falamos: Senhor, não dá mais.
estou desistindo. Essa semana aconteceu algo na minha vida, irmãos, face a face assim. Foi terrível, tenebroso. E eu vim para minha casa com meu coração partido. Confesso para os irmãos que eu perdi o sentido da vida. Irmãos, eu e minha esposa, eu na rodovia dirigindo, irmãos, quantas coisas passaram na minha cabeça, na minha mente. Eu só perguntava para o Senhor, por que isso? Porque eu não fiz nada, Senhor. Eu só estou fazendo sua vontade. Eu só estou aqui porque o Senhor me pediu para estar aqui, não é minha força. Se fosse pela minha vontade, estava na minha casa. Mas deixei tudo para vir fazer sua vontade. Irmãos, eu vim conversando com Deus, Senhor, me justifica, o Senhor conhece meu coração, tudo que tenho deixado para te adorar, preciso que o Senhor me justifique. Irmãos, e no outro dia, aconteceu algo maravilhoso sobre minha vida. Deus apareceu e me trouxe, irmãos, somente Ele poderia fazer aquilo. Porque, irmãos, foi algo terrível sobre a minha vida, e eu clamei pelo poder do Senhor. Eu não tinha força, a minha vontade era abrir mão de tudo, foi o meu limite. Eu creio que eu cheguei no meu limite, irmãos. Eu estava decidido a resolver o meu problema de uma vez por todas, e disse: Senhor, se for para mim continuar fazendo esse trabalho, se for para mim continuar fazendo o que o Senhor me pediu, se de fato és a sua confirmação, eu preciso do teu poder, porque eu não tenho forças para continuar. Irmãos, e no outro dia, o Senhor se manifestou com graça e paz sobre a minha vida, e eu pude ver a verdadeira prosperidade, oh aleluia, aonde o sangue de Jesus, louvado seja Deus, remido na cruz do Calvário, a água que nasceu na cruz de Cristo, o poder que vem do Espírito Santo, pode reaver os sentidos da minha vida. E eu estou dizendo aqui, vale a pena adorar o Senhor de todo o seu coração, louvado seja Deus. Eu não sei o que você tem vivido, o que você tem passado, qual é a luta que você está passando, mas permaneça firme na presença do Senhor. Se te falta frescor, assim como Jó disse, sobre suas medulas, o sangue de Jesus, louvado seja o nome santo do Senhor, vertido na cruz do Calvário, no seu sacrifício vicário, é Ele que te dá vigor. Louvado seja o nome do Senhor e do eterno Deus. É o Espírito Santo de Deus que toca no homem de dentro para fora. Esta noite o Senhor está te levantando, assim como levantou a Jó, assim como me levantou. Eu tenho certeza, viva a esperança no meu coração, que o Senhor está te levantando. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus. Então, o próprio Isaías disse: mas ele foi ferido por nossas causas, por causa de nossos pecados e transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. E é isso, irmãos, é justamente esse sacrifício que transformou a nossa vida. E é justamente esse sacrifício que o Senhor Jesus está nos lembrando esta noite, para que nós possamos beber este cálice. A verdadeira prosperidade não está em coisas, mas a verdadeira prosperidade está na relação em Cristo Jesus, com Cristo Jesus. A verdadeira prosperidade está em servir o Senhor. Você precisa do poder do sangue de Jesus para sustentar a sua vida espiritual. Louvado seja o nome santo do Senhor. Precisamos, irmãos, todos os dias, para manter a nossa fé firme no Senhor, para manter os nossos pés amparados no Evangelho. Você e eu precisamos deste sangue de Jesus pistar sobre nós, aleluia, para sustentar a nossa vida, o poder do sangue de Jesus sobre a nossa vida. Esta é a mensagem. Que Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo e por todos nós, seja louvado e adorado para sempre. Amém.